Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Show e toda quinta-feira, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado aqui comigo. Quero te pedir desde já para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar aqui, né? Se você achar interessante esse conteúdo, compartilhe com alguém que está precisando de uma palavra de confiança, né? Mediante a palavra de Deus. Eu vou usar aqui o Salmo 34, no versículo 2, que ele diz assim: minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam oprimidos e se alegrem. Eu vou usar alguns outros versículos desse salmo para a gente estar aqui trazendo, para trazer aqui para vocês essa reflexão sobre uma confiança que precisa ser inabalável no Senhor. No decorrer das Escrituras, o Senhor vai usando termos conosco, dizendo não temas. Ele diz seja forte, corajoso. O Senhor sempre nos motiva a seguir em frente. Tem um Provérbios também que fala que nós precisamos olhar adiante, seguir adiante, né? Deus, a nossa vida voltada para o que está acontecendo agora e desenvolver uma confiança de saber que Deus, Ele é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Atualmente, no curso de psicanálise, eu estou estudando sobre a ansiedade, né? E no Brasil, ele está no top 5 de um país extremamente ansioso, né? Eu mesma já tomei medicação para lidar com a ansiedade. Então, eu posso falar aqui de uma coisa que eu sei como é, que acontece no fisiológico e no psicológico. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, podemos ter a certeza que Deus cuida, né? A gente se preocupa com coisas que não estão no nosso controle. O dia de amanhã não está no nosso controle. E como é que a gente consegue desenvolver essa confiança em Deus? Para começar, não tem como a gente desenvolver uma confiança em Deus sem ter o hábito de ter comunhão com Ele. Só mediante um desenvolvimento de comunhão, de intimidade com Deus, ali, com o Espírito Santo, Jesus, é que a gente vai saber na prática, no dia a dia, que Deus está conosco. Afinal, Ele é nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que olha para os mínimos detalhes da nossa vida. E a gente tem a mania de achar que porque a gente não tem o que a gente gostaria de ter, então assim, Deus não se importa com o que a gente quer. Não é bem assim. Eu tenho certeza que se você olhar para trás um pouquinho, não precisa olhar muito, mas se você olhar para trás um pouquinho, você vai verificar que nos momentos que você mais precisou, Deus enviou a provisão. Nos momentos que você mais precisava de paz, Deus enviou alguém que te trouxe essa paz, até mesmo você ali sozinho sentiu uma paz que excede todo entendimento. No momento que você achava que as coisas não teriam uma solução, o Senhor enviou a solução no momento preciso. E você há de falar aqui comigo que nem antes e nem depois, mas no exato momento que você precisava dessa provisão. A gente entende muitas coisas da vida. A gente entende como é que a chuva acontece, a gente entende como é que uma planta nasce no solo, como uma criança desenvolve no útero da mãe. Nós, nessa nossa geração, temos muito mais informações, inteligência do que as próprias pessoas que escreveram a Bíblia, por exemplo. É um conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos muito superior. Porém, a gente precisa aprender algo com essas pessoas aqui, que no caso é o salmista Davi, né, o rei Davi que escreveu esse salmo. Nós precisamos entender que não é sobre o quão poderoso nós somos, o quão podemos fazer, né? A gente sente uma cobrança de preciso fazer mais, estudar mais, trabalhar mais, usar menos Instagram, usar menos redes sociais, usar menos celular. A gente fica se cobrando o tempo todo de muitas coisas, mas a gente esquece de um detalhe muito importante na nossa vida. Não é sobre a nossa capacidade no geral. Eu conheço pessoas que não são palestrantes, mas têm a capacidade de serem exímeros palestrantes. Elas poderiam ser, mas elas escolheram ser diferente, agir de uma forma diferente, fazer as coisas de uma forma diferente. Porque não é sobre como a gente enxerga o outro, mas é como a gente se enxerga. É muito difícil viver uma vida mediante o que as pessoas esperam de nós, o que os pais esperam, o que os filhos esperam, o que o cônjuge espera. O que você espera de você? Você quer colher daqui a algum tempo? E trabalhe sobre isso, trabalhe em cima disso. Para algumas pessoas faz sentido terminou a faculdade, começar um mestrado. Para outras pessoas faz mais sentido fazer uma pós-graduação. Para algumas pessoas faz sentido começar a tentar concurso na área que estudou. Para outras, empreender com aquele conhecimento que foi adquirido. Porque para cada um tem algo interno que faz sentido. O problema é quando a gente começa a dar razão e vazão
para vozes externas que não nos conhecem por dentro como nós mesmos. Talvez você pense, Naira, mas eu não me conheço tão bem assim. Eu fico pensando o que é que eu posso fazer, o que é que eu vou fazer, e eu não consigo chegar a uma conclusão. O meu conselho para quando está muita dúvida do que está acontecendo, do que pode acontecer, é buscar no Senhor uma direção. Ah, Nari, Deus vai falar a minha profissão, Deus vai falar para mim empreender ou para mim estudar, Deus vai me dar essas informações de forma concreta? Eu queria poder ter uma resposta para isso para você. Eu conheço pessoas que Deus deu uma direção muito clara. E eu conheço pessoas que seguiram a intuição através das orações. Então, é muito complexo responder essa pergunta, porque ela exige uma intimidade com Deus. No versículo 4 do Salmo 34, ele diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É uma palavra que você pode se agarrar. É uma palavra que eu me agarro. Se Deus respondeu a Davi, ele pode me responder. Se Deus livrou Davi dos seus temores, ele pode me livrar também. Tudo que está na palavra de Deus eu tomo posse para minha vida. Se eu li, é para mim. Se eu vi, é porque é para mim. Se eu ouvi, é porque é para mim. Gente, eu tomo muita posse disso, sabe? Eu posso até estar falando besteira aqui, não é uma verdade, tá? Assim, é uma verdade absoluta. Para mim, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. E se ela está aqui me dizendo, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me dos meus temores, é uma verdade que eu tomo posse. E eu espero, e eu indico que você também toma posse. Tem outro versículo na Bíblia que diz assim, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é belo, nisso pensai. Então, se você tem uma palavra que diz, se você buscar a Deus, ele vai te responder, ele vai te livrar da tua ansiedade, tome posse dessa palavra. Pense nas coisas que o Senhor já te revelou. Naira, ele não me revelou nada. O que você tem feito para buscar essa revelação da parte de Deus? Então fica esse questionamento. O que nós fazemos vai dizer onde nós vamos chegar. O que nós lemos vai dizer onde nós estaremos. Ela é um resumo dos hábitos que a gente tem. Ela é fruto daquilo que a gente faz no dia a dia. E as coisas elas vão se desenvolvendo nesse sentido, né? Eu vi um versículo aqui no capítulo 8 que diz assim: provem e vejam como Deus é bom, como é feliz o homem que se refugia, que nele se refugia. Pronto. Provar da presença de Deus, provar de um acalento paterno, divino, que é esse papel que Deus tem na minha vida, é um papel paterno. Eu sei que nós vivemos, infelizmente, num país onde está quase superando, né? A última pesquisa que eu vi é que o Brasil, metade, 50% das crianças, elas não têm o registro do nome paterno ali na certidão de nascimento. E isso traz muitas sequelas para nesse sentido, né, da orfandade, né, de você não ter um pai ali para fazer o papel dele. Por mais que a mãe se esforce, né, o pai e a mãe, eles têm papéis diferentes dentro da criação de um filho. Se Deus quisesse que a gente tivesse só mãe, nós não teríamos pais, não existiria homem, só existia mulher, né? Então, assim, Deus, ele tem um propósito perfeito dentro daquilo que ele trouxe para a nossa vida ali na questão familiar. E mesmo que a gente não tenha um pai paterno, um pai terreno, vamos dizer assim, que seja paterno, provedor, zeloso, cuidadoso, um pai ali que ele protege, você pode ter certeza que Deus, ele supre essa paternidade. Quando eu entendi isso, gente, minha vida mudou completamente. Eu realmente chego para Deus como uma filha. Peço o que eu preciso, agradeço o que ele tem feito na minha vida, porque para a glória de Deus eu tenho muito mais para agradecer do que para pedir. Eu olho para a minha vida hoje, comparo com a vida da onde eu nasci, da onde Deus me tirou, e de longe, eu nunca imaginei viver coisas que eu vivo hoje. Para começar, né, dentro da minha casa existe paz, existe a presença de Deus. E eu não cresci num lar de paz. Eu não cresci num lar que tinha a presença de Deus. Na verdade, o meu lar estava bem perto, assim, do contrário, né? Na ausência completa de Deus. Só não tinha ali completa ausência de Deus, porque a misericórdia dele é grande. E de uma forma linda e super desafiadora, Deus foi me moldando, foi me trazendo para cada vez mais para perto dele. Mas seguimos aqui nesse Salmo 34. Ele diz assim: mas os que buscam nele, de nada tem falta.
Talvez você esteja pensando, Naira, mas nesse momento eu estou desempregado. Nesse momento eu estou desempregado. Nesse momento eu já enfiei currículo aonde você pode imaginar. E as portas não se abriram. Eu já fui em lugares tentar conversar, já falei com pessoas e as portas não se abriram. Eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente tenta as coisas de um jeito e elas não funcionam, a gente precisa tentar o outro lado. Se diante de uma CLT não deu certo, que tal você pensar em algo que você possa empreender? Talvez Deus não te chamou para você ser CLT, mas sim um empreendedor, e que Deus vai sustentar a sua família através desse negócio que você vai abrir. E é por isso que nada que você vai tentar colocar de currículo vai dar certo. Eu sempre penso isso, sabe, gente? Eu tenho isso comigo. Deus, ele tem um plano para mim. Cabe a mim descobrir que plano é esse. E eu vou tentando, de algumas formas, descobrir o plano de Deus para minha vida. Eu pergunto para ele, eu peço direção a ele e vou fazendo aquilo que me é direcionado a fazer. Talvez você pense, mas eu não tenho coragem de empreender. Eu não tenho talento para ali vender, eu não sei fazer um bolo, eu não sei fazer uma massa de cimento, eu não sei. Como é que eu vou empreender algo que eu não sei fazer? Gente, como eu disse mais uma vez, nós vivemos numa era do conhecimento. Nós vivemos numa era onde você está assistindo esse vídeo aqui agora, você também pode pesquisar nessa mesma plataforma que você está assistindo aqui no meu vídeo, aqui no YouTube, você consegue colocar como fazer um din-din. Se você morar no Nordeste, aqui o nome é din-din, em alguns lugares é sacolé, mas aqui é din-din, aqui no Ceará é din-din. Você vender din-din num lugar quente, você vai ter sempre seu cliente. Naira, mas eu não vou enriquecer, mas com certeza vai bancar ali mediante as suas despesas do dia a dia. A gente não paga só aluguel, a prestação de uma casa, a comida do mercantil, nós comemos o dia a dia. Talvez você vá viver um tempo de Deus de provisão, você vai ter ali o maná através daquela venda. Não deu para esbanjar, comprar tudo que eu queria, mas deu para comprar o almoço de hoje, deu para comprar a merenda de hoje, deu para ir para a igreja, deu para dizimar, deu para ofertar, deu para comprar a chinelinha do meu filho que quebrou. Isso é provisão. E você honrando a Deus na provisão, nas pequenas coisas, Deus vai colocar você nas grandes. Você precisa entender princípios, premissas. Quando a gente confia no Senhor, o deserto, ele é a faculdade de Deus. Todo mundo, se não passou, vai passar, digo logo. Se você não passou pelo deserto, você vai passar. E detalhe, quando eu passei pelo deserto, gente, é incrível. A sensação que eu tinha era que eu realmente estava no deserto. E às vezes eu tinha um deslumbre assim, de um oásis, mas ali era só uma cobertinha, só ali para dar uma descansada, mas seguir em frente. O deserto ele não é confortável porque não é o lugar que Deus tem para você. No versículo 14, ele diz assim: afaste-se de todo o mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Tem outro versículo que diz assim: se depender de vós, vive em paz com todos. Essa é a nossa chamada, cristão que gosta de confusão, cristão que gosta de estar brigando, procurando motivos para estar no meio de confusão. Esse cristão está com o coração no lugar errado. Nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus que ele, inclusive, tem o dom da paz. E aonde nós estamos, aonde Deus nos colocar, nós precisamos levar a paz. As pessoas, elas precisam de paz. As pessoas do mundo, elas estão sempre vivendo ali meio a guerras espirituais, desânimos, né? Nem só no mundo, nem da própria igreja. Nós todos estamos expostos a grandes cargas de cortisol, estresse, cobranças. E nós que levamos o nome de Deus, o nome de Cristo, a presença do Espírito Santo, nós precisamos ter isso em mente, se onde eu estiver, que a paz esteja junto. Seja tu uma bênção, é o que a palavra do Senhor nos chama para ser. Ser tu uma bênção. Então nós precisamos desenvolver essa confiança em Deus, de a gente se colocar diante de Deus com força, com veemência, confiando de fato. Se o Senhor está dizendo aqui, vai me livrar dos meus temores, Senhor, vai me livrar dos meus temores. Eu fui perdoado, não importa o que eu fiz, eu me converti, eu aprendi, estou arrependido, Deus o livre de eu fazer um negócio desse de novo, e segue em frente, não fica lamuriando, não fica lambendo ferida, não fica pensando, mas eu poderia ter feito, mas por que eu fiz? Sai
Sai desse lugar da culpa. Isso é coisa do inimigo. Que ele fica ali alimentando. Olha, você é uma culpada. Ó, você não criou seu filho. Você deixou seu filho ser criado por avó. Você é uma pessoa terrível. E o inimigo fica ali, sabe? Jogando lenha nas frustrações, nas coisas que nós deixamos de fazer. Ou nas coisas que nós não escolhemos muito bem. Mas esse não é o lugar de Deus para sua vida. Passou. Deus tem um novo para você. Vive em paz. Procure viver em paz. E ele ainda diz assim, com perseverança. E sabe o que isso quer dizer? Que sempre nós vamos ter motivos para não estar em paz. Que a vida, ela sempre vai enviar um motivo para a gente estar ali em guerra. Mas nosso eu precisa ser alimentado com paz. Os nossos que estão ao redor também precisam de paz. Você imagina uma casa que todo mundo persevera na paz? Menino, que sossego não deve ser uma casa dessa. Meu lar é uma casa dessa, para honra e glória do Senhor. Um dia já foi um lar de guerra. Um dia já foi um lar onde cada um tinha de um lado ali um cabo de guerra e um puxava para um, eu puxava para o outro, e ele ficava. Só que no momento que a gente entendeu que a gente podia andar de mãos dadas. E por mais que um tivesse de vez em quando andando um pouquinho mais rápido, sempre ia ter o outro ali para estar puxando um pouquinho o outro. Opa, peraí. Né? Um é o freio, o outro é o acelerador. A gente começou a viver em paz. A gente entendeu que a gente que a gente está ali para somar na vida do outro e não para ficar criticando excessivamente tudo que o outro faz. Viver em paz. Ai, gente, é bom demais. Ter a paz que excede todo entendimento. Entender que não é porque está em paz que as coisas ruins, né, que os levantes não vão se levantar. Vão se levantar. Mas você tem a certeza dentro de si que Deus é com você. Né? Ter a certeza dentro de si que o pior já passou, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tomar posse, gente, da palavra. Como vocês podem ver, eu tenho um costume muito grande de citar outros versículos além do que eu estou lendo. Porém, eu tenho uma dificuldade muito grande de assimilar. Eu consigo até identificar o livro, aí capítulo e versículo já é demais para mim. Mas ter esse entendimento da paz, sabe? Ter esse entendimento da palavra, de orar a palavra. No versículo 19, eu vou fechar aqui com esse versículo, ele diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Todas. Não é de algumas, não é de uma, não é duas, é todas. O Senhor Jesus nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E algumas pessoas dizem: se ele venceu, eu vou vencer. Nós vencemos porque ele venceu. Nós vivemos na graça porque ele derramou o seu sangue naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O sacrifício já foi feito. Você não precisa estar aí criando planos mirabolantes. Ai, porque, sabe, se eu não fizer do jeito que eu planejei, você vai se frustrar. Nada vai acontecer. Se as coisas não acontecerem do jeito que você planejou, o que você vai ganhar com isso é uma frustração. Você vai bater em alguém por causa disso? Você vai matar alguém por causa disso? Você vai deixar de tentar continuar até que esse plano seja, o objetivo final se realize? Não vai? Então você vai só se frustrar com o plano que você fez. E vai seguir em frente. Porque é assim que a vida é. Aquela máquina que o pessoal coloca para aferir o negócio dos batimentos cardíacos, a vida é assim. Ela não é linear. Porque quando ela se torna linear, quer dizer que você já morreu, você não está mais aqui. Então permita a vida seguir o fluxo que ela está te levando. Permita que Deus esteja aí na sua mente, no seu coração. Permita trazer a paz que excede todo entendimento para a sua vida. Permita que Deus seja o provedor, o orientador, o Espírito Santo te ajudando ali, nas coisas que você não consegue dominar. Eu e você não vamos dominar tudo. A única coisa que a gente consegue dominar é a nossa mente. As coisas que estão ao redor, o frio, o calor, a forma como as pessoas agem ao nosso redor, essas coisas elas não estão no nosso controle. Sabe? A gente não tem como dominar. Você está aqui no trânsito, alguém bate no seu carro. Você não tem como dominar isso. Você tem como dominar você no volante de não bater em ninguém, de estar ali vivendo a sua vida, de cuidar do que está ali realmente de fato no seu controle. Mas o redor não tem como. Uma esposa não consegue controlar os pensamentos do marido. O marido não consegue controlar a vontade da esposa. Então nós precisamos ter esse entendimento de quem está no controle não é eu e você. Quem está no controle é Deus. E quando Deus está no controle,
Quando Deus faz a vontade dele na nossa vida, o de repente dele, aí a gente começa a enxergar. Tudo faz sentido agora. A gente percebe as coisas e sabe naquele momento. Realmente, tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Faz total sentido agora. A gente não consegue compreender o plano de Deus porque Deus ele não tem que dar essa explicação para nós. Assim como você e eu não temos que dar satisfação da nossa vida para terceiros. Eu fui no mercantil porque eu tinha que isso. Para quem você está falando isso? Eu tô falando aqui para minha vizinha. Mas para que você está falando isso para sua vizinha? Por que você fica dando satisfação? Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Olha, tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que todo mundo tem direito a uma opinião. A minha opinião é só a minha opinião. E a opinião do outro é do outro. Que ele viva com a dele e eu viva com a minha. Se me perguntar, eu vou dizer. Mas até o dizer não é obrigação. Eu posso dar uma opinião, a pessoa vai dizer, mas eu quero a sua opinião. E eu dizer, eu não quero dar minha opinião. Mas por que você não quer? Porque eu não quero. E também eu posso dizer, você está preparado para ouvir minha opinião? Você tem certeza que você quer a minha opinião? E a pessoa assumiu o véu e diz assim, eu quero a sua opinião. Mesmo que isso vá me doer. Então tá certo. Essa é a minha opinião. E tá tudo bem. Deus quando fez... Por que eu tô falando isso? Porque quando Deus fez o mundo, lá em Gênesis, você entende que no mundo a terra era sem forma e vazia. E Deus foi preparando todos os ambientes. Deus separou as águas da terra. Deus fez o firmamento, fez o sol, fez a lua, fez os animais. E por último ele fez os seres humanos. E ainda disse assim, olha, você dominará sobre toda a criação. Aí você imagina, já pensou? Quando a terra era forma e vazia. Se Deus pega e cria logo o homem. Aí no meio da separação das águas da terra, o povo do homem ele correndo no meio. Sabe, o mundo se acabando. Porque o homem não estava entendendo o que está acontecendo. Aí Deus vai e faz o sol, faz a lua e o homem ali no meio, sem árvore para comer, sem animal para cuidar, sem nada para fazer. Ele só correndo dos movimentos que a terra estava fazendo para ser o que ela é hoje. Ou melhor, naquela época. Então Deus realmente não tinha que dar satisfação. Aí você imagina, Deus faz o homem, aí o homem diz assim, mas Deus, olha, isso aqui não tá legal não. Vamos fazer uma espécie diferente. Deus, ele é Deus, gente, ele não precisa de nós para nada não. Ele é simplesmente, ele é. E é isso que eu quero te convidar a refletir nessa palavra dessa quinta-feira. Se você está assistindo aqui na quinta, ou se você está assistindo em outro dia. Reflita nisso, nesse salmo. Bendiga o Senhor o tempo todo. O salmo começa assim, ele diz assim, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Independente do que você esteja passando, independente das suas angústias, independente dos seus temores, tenha plena confiança que isso vai passar. Tenha plena confiança que o melhor de Deus já vai vir. Talvez você esteja pensando, Nara, mas você não tem ideia do que eu estou passando. Eu estou com um filho na UTI. Sabe, filho? Antes do filho ser formado no ventre, no seu ventre, antes ele já era de Deus. O propósito de Deus, ele nasce, depois que ele nasce, vem, e Deus faz aquela pessoa para aquele propósito. E para algumas pessoas, o propósito de Deus, ele é gigante. Para outras, eles são nos bastidores. Mas sempre é o propósito. Deus é quem sabe dos detalhes do que está acontecendo. O nosso dever é colocar em prática a nossa fé, que é impossível agradar a Deus sem ela. Quando a gente pratica a nossa fé, nós praticamos a nossa confiança, nós entendemos que Ele está no controle. E que aquilo que está no controle de Deus jamais ficará no nosso. O que é da nossa alçada, Deus não pega a responsabilidade para si. Mas aquilo que é de responsabilidade dele, Ele não transfere para ninguém. Amém? Então até a próxima quinta. Beijo grande. Que Deus abençoe.